que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. A partir de agora, no ar com vocês, o programa Tendências na Rádio Web EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Olá, olá, bom dia! Uma ótima quarta-feira para todos. Eu sou Patrícia Lapuente e nos próximos minutos vocês ficarão aqui comigo na Rádio Web EO, no programa Tendências, Comunicação e Notícias. Ainda hoje saberemos as notícias que andam pipocando por aí e teremos o último especial do SXSW. Afinal, né, a Gabriela Bezel, nossa super correspondente, já se encontra em solo porto-alegrense. Bom, em um programa que fala de tendências, não tem como deixar de lado um assunto tão importante e preocupante também, como são as notícias falsas. E é por isso que a Alexandra Zanella está aqui comigo hoje. Em 2018, né, na época das eleições, ela, que é sócia-diretora da Padrinho, participou de um projeto muito bacana com o Filtro, de checagem de notícias. E foi tão bacana que, inclusive, foram até premiadas. Bom, então, bom dia, Alexandra, tudo bem? Olá, bom dia, Patrícia, bom dia para quem está nos ouvindo e muito obrigada pelo convite. Nós sempre iniciamos, né, a nossa conversa aqui perguntando sobre a trajetória do profissional, então eu queria saber um pouquinho da tua carreira e, é claro, né, sobre a Padrinho. Tá bem, então eu sou uma jornalista, eu acho que eu nasci jornalista, né? Mas durante o meu caminho profissional aí eu percebi que eu queria ser também uma executiva e depois eu queria também empreender e eu também queria levar outras mulheres, né? Uma pegando na mão da outra. No início, muita gente me falou que isso era impossível. E eu tô aqui para provar que não. O Padrinho fez 5 anos, agora em janeiro. Então, eu acho que está dando certo. Eu tenho minha carreira feita muito em cima do digital. E rádio também, que é a minha grande paixão, junto com o digital. Trabalhei no Grupo RBS por muitos anos, ajudei a implantar todos os .com de Santa Catarina, fui editora do Diário.com e do Clique RBS Santa Catarina, fui editora executiva do Terra, e no início de 2014 eu resolvi pedir demissão. Sim, eu pedi demissão, maluca, louca, e para empreender. Então, assim nasceu a Padrinho, junto com amigo, parceiro, sócio, amigo, que é o Carlos Ferreira. E nós estamos há 5 anos com a Padrinho. E, paralelo a essa minha vida profissional, mas que eu acho que eu vou falar agora também está dentro da minha vida profissional, é que cada vez mais eu tenho me envolvido com questões femininas, tenho tentado trazer um pouco da minha experiência, já que eu nasci numa comunidade rural e vivi até os 14 anos numa comunidade rural de uma cidade que tem 9.000 habitantes. Tenho enxergado muitas dificuldades que outras mulheres têm e algumas não conseguem sair do círculo vicioso. Então, eu estou com um foco muito grande aí, com olhar em causas femininas e tentando juntar isso também com a comunicação para, única e exclusivamente, tentarmos fazer um mundo melhor. Vamos começar, então, com o nosso tema, né, que é fake news, e as nossas perguntas. E a primeira, né, eu vou te perguntar como é que foi essa experiência checando essas notícias falsas. Eu acho que foi uma experiência muito legal, assim, contar um pouquinho do como que se deu esse projeto aí que a gente fez em 2018, numa parceria que não teria saído se não fosse a parceria de 2 grandes jornalistas,
Uma defendeu aí o doutorado na segunda-feira com louvor, que é a Thaís Saibit, também professora da Unicinos, e a Naira. A Thaís criou o filtro fact-checking dentro do seu estudo de doutorado, e a gente se dá muito bem, e quando ela veio me contar esse projeto, a gente começou a conversar e falar que como a expressão fake news, ela é elitista. Poucas pessoas conhecem, e a gente fica falando para dentro da nossa bolha de comunicadores, mas o impacto está lá fora, a gente precisa mexer lá fora. Bom, contando umas experiências, que minha mãe contou algumas coisas, a mãe dela contou. Eu falei para ela que sempre que eu faço palestras, eu brinco que a gente tem que falar para as Donas Marias. Exatamente. Né? Que é o nosso que é o público, a massa. E a Thaís falou, você sabia que a minha mãe se chama Dona Maria? Entre um chimarrão e outro, a gente decidiu fazer uma série, que foi onde depois ganhamos o prêmio de Direitos Humanos, meu xodó da vida. E a gente fez uma série inicial com quatro podcasts bem simples. Não para profissionais que estão acostumados com o tema, para a população mesmo. Então, a gente explicou o que é fake news, a gente construiu textos, a gente trouxe as pessoas, ensinou como identificar, como procurar a notícia, como saber se aquilo que chegou pelo WhatsApp ou pelo Facebook é verdadeiro ou não. O projeto tomou um corpo super legal, foi distribuído gratuitamente para todas as rádios do Rio Grande do Sul. A gente teve, assim, uma audiência incrível e tivemos o prazer de ter o segundo lugar no Prêmio de Direitos Humanos, que para quem não conhece, esse prêmio ele é promovido pela mais antiga grupo de defesa dos direitos humanos, né, comandado pelo Jair Kirski, que é um cara incrível. É o Oscar do jornalismo. Então, a gente levou esse segundo lugar e foi, acho que, o maior presente da minha carreira, assim. Quando o dia que eu fui buscar o prêmio, a Thaís estava em outro estado, dando cursos de fact-checking, eu olhei para o lado e eu vi os grandes veículos de comunicação do Brasil ali recebendo o prêmio, assim. Então, acho que isso foi mais um ânimo para a gente seguir e entender que estamos no caminho certo. Bom, a Thaís fez uma parceria com a agência pública, onde o filtro fez todas as checagens dos discursos dos candidatos ao governo do estado. Como a série tinha dado muito certo, a pública se interessou e nós fazíamos um boletim, um podcast, né? Porque ele era grande, de até 5 minutos, por semana, com isso, distribuído gratuitamente para as rádios. E a gente tem identificado muito como as rádios do interior sofrem com as suas estruturas pequenas e às vezes elas não conseguem produzir materiais grandes. Assim. Então a gente também entende como estamos devolvendo. Eu que venho de uma universidade pública, eu me sinto no compromisso de devolver para o Estado, em forma do meu trabalho sério, algumas coisas. E essa de fornecer conteúdo gratuitamente para as rádios é uma delas. A gente mantém um projeto lá na Padrinho, que a gente produz um especial por mês com distribuição gratuita para todas as rádios usar. É a nossa forma de contribuir para uma comunicação mais justa e democrática. Só uma curiosidade para os ouvintes, enfim, conta qual é o tamanho do estúdio que vocês têm lá, Alexandre. Gente, quando a gente precisou montar um estúdio na nossa sala tem 52 metros quadrados. Quando a gente precisou montar o estúdio, que a gente começou a atender dois clientes, eu procurei vários amigos, porque a grana é curta, não precisava meio que fazer da maneira mais econômica. Os meus amigos falaram que eu sou maluca. Não dá nesta sala, não dá neste tamanho, não dá. Bom, o nosso estúdio tem 1,10 m por 90 centímetros. E super funciona. Eu estive lá na Padrinho, olha... realmente. Dei uma conferida lá nas nossas redes que tem imagens e vídeos. Então, mas cabe tranquilamente 2 pessoas. Já gravamos lá dentro com 2 pessoas de pé. Ó,
Não tem problema, não. A gente brinca que lá é a nossa salinha de reuniões. Bom, então tá. Voltando então, né, ao assunto fake news. Na tua opinião, né, quais são os principais fatores para tantas notícias falsas se disseminarem por aí? Eu acho que tem alguns fatores, assim. Eu acho que tem um pouco, estão citando alguns que eu acho que são bem fortes. Eu acho que o mercado da comunicação tem sua parcela de culpa nisso, porque há uma arrogância do mercado que tem um olhar superior, do tipo, não, sou eu que forneço informação, sou eu que dou notícia. Ora, então eu faço da maneira que eu quiser e vocês aceitem e ok. Só que nesse caminho o mundo digital vem trazendo novas possibilidades. É o WhatsApp, é o Facebook. A gente começa a se comunicar muito mais sem passar pelos veículos oficiais de comunicação. O mercado estava tão focado, tão olhando tanto para o seu umbigo, os veículos, que eles não conseguiram perceber que tinha uma movimentação. Então, a culpa é da internet. Né? Não está dando certo, os veículos vamos demitir, a culpa é da internet. Vem a crise, os veículos, né? O mercado continua achando que a culpa é da internet, sem conseguir avaliar de fato, faz o quê? Reduz equipes, enxuga, um repórter faz 1000 matérias e 1000 coisas, perde-se as investigativas, perde-se o acompanhamento. Quando a gente faz isso, a gente abre espaço para quê? Para as fake news rodarem por aí e encherem o nosso WhatsApp de coisas absurdas, mas que tem gente que não tenha tanto acesso para ser crítico o suficiente e entender que aquilo é uma fake news. Então, eu vejo assim, muito sim o mercado é culpado por isso, a arrogância do mercado. Nós, jornalistas, ou enfim, comunicadores, também temos um pouco, a gente também assumiu um pouco essa arrogância do mercado, do tipo, nossa, eu sou jornalista, então eu sou especial, porque eu tenho o telefone do governador, porque eu tenho o telefone do prefeito, porque eu ligo e eu sou a Alexandra do veículo tal. Isso eu vejo e faço uma análise que eu também, quando estive em veículo, em redação, também tinha essa arrogância, esse ego gigante. Não, espera, eu sou a fulana de tal. Então, acho que a gente tem sim que fazer essa autocrítica, é fundamental. Precisamos olhar para a gente, fazer essa autocrítica. Quando a gente não educa, a gente abre espaço para outras coisas. Nós temos uma educação muito deficitária no Brasil, e ela vem desde a creche. Ela vem desde sempre. A gente, do ensino básico ao médio, ao ensino técnico, a gente tem uma educação pouco inclusiva, pouco realista. Vejo que tem que discutir fake news ou notícias falsas em um bom português. Gente, desde o início, na escola tem que se discutir isso. Porque estamos formando novos leitores, né? Estamos educando e empoderando esses alunos para que eles quando chegarem em casa, transmitam isso aos seus pais. Eu sempre penso que fazer um comparativo até meio bobo, mas que tem mexido comigo, que até pouco tempo, não era comum usar cinto de segurança, né? A gente viajava, atravessava o país, nem imaginava. Se mudou muito por conta das leis, né? Porque quando pesa no bolso, exatamente, a gente sente. Mas se mudou muito porque teve muitas ações dentro de escolas, dentro de sala de aula sobre isso. Então a gente viu muitos filhos entra no carro e o filho falar: papai, você está sem cinto. Mamãe, você está sem cinto. Então a transformação vem por ali. Sabe? A fake news, notícias falsas têm que ser discutidas em sala de aula. As universidades, independentemente dos cursos, não me interessa se você é professor de história, de biologia, não interessa o curso. A gente tem que discutir isso, porque as notícias falsas vêm de todos os assuntos. Gente, vamos lá. A cura do câncer, de todos os tipos de câncer, né? Não conheci uma pessoa. Perdemos
o aval de país livre do sarampo, gente, por uma loucura. Por coisas, fake news se espalhando, do tipo por ignorância, ou mau caratismo, aí a gente vai ter que, em alguns lugares, é mau caratismo de onde veio. Dizer que, não, eles botam vírus na gente. Não, gente, vacinas com vírus vivo é uma outra coisa. Então, eu acho que são vários pontos em que a gente estagnou e agora vem nessa avalanche. E é claro que tem, politicamente, um uso muito mau caráter. Hoje de manhã eu li que tem um deputado novo, federal, que vai destinar uma parte do gabinete para somente a produção de memes. O nome é Departamemes. Meu Deus. Eu não sei muito bem até como avaliar isso, porque quando um deputado federal faz isso, eu não consigo entender como que um deputado federal vai destinar uma verba lá do seu gabinete, que é para manter as coisas para a população, cria um departamento para criação de memes, e eu me arrepio o cabelo em pensar quantas coisas equivocadas sairão dali. Ou por mau caratismo, ou por falta de informação. Então, assim, estamos vivendo um momento delicado quanto a isso. Isso sim podia ser uma notícia falsa, né? Vamos combinar. Isso sim podia ser uma notícia falsa, nossa. Bom, e tu acreditas que hoje o papel dos jornalistas é, além de serem apuradores e certificadores, serem certificadores de notícias? Sim. Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, pior momento para o jornalismo. Se a gente parar e fizer uma análise mais profunda, sair da superficialidade, cavocar um pouco mais, entender outras coisas, veremos que estamos numa ótima oportunidade. Momentos de crise surgem as grandes viradas, as grandes respostas. Temos que nos organizar. Não estamos. Parecemos um bando de biruta do posto, sabe? Bonecão do posto, assim. Precisamos nos organizar. Já temos várias iniciativas a caminho, tentando ser o modelo. Mas eu vejo um momento super importante para a comunicação, super importante para o jornalista, inclusive como um certificador. Porque as coisas se esgotam. E essa loucura da fake news, eu não sei quando ela vai se esgotar. Ou a gente bota a mão na massa, e aí é responsabilidade de todo mundo, da minha mãe, em educar a minha mãe, que tem 67 anos, em dizer, mamãe, olha, isto não é, tu cuida isso, tu cuida aquilo. Porque as fake news, elas vêm num formato. É caixa alta, ou letra maiúscula, né? O jornalista só quer saber de caixa alta. Vem com palavras sempre decretando coisas. Achamos a cura do câncer. É roubo. Sempre decretando. Então a gente começa... Erros de português. Fontes que você nunca ouviu. Tá, mas da onde veio isso daqui? Nunca ouviu. Quem é essa pessoa? Então elas têm elas têm um serial. Só que é fácil para a Alexandra, que tem 20 anos de profissão e foi treinada para pegar as coisas na mentira, para ser uma boa jornalista, interpretar isso. Para minha mãe, que tem 67 anos, que é uma pessoa que viveu offline uma vida inteira, que está começando a se inserir no mundo digital agora, a gente precisa dar apoio. Então, é responsabilidade de todos nós, todos. Precisamos ser... Eu vou usar uma expressão, gente, que vem da tecnologia e não da religiosidade, tá? Por favor. Precisamos ser evangelistas disso dentro dos nossos núcleos. No grupo de WhatsApp, quando o tiozão manda aquela notícia absurda, podemos escolher uma maneira. De preferência, educar tio, ou chama ele no privado, ou fala, tio. Para esse cara não ir mais. Às vezes a gente explode, tá? Eu já tive muitas brigas lá no grupo de família. Mas a gente precisa ser evangelista. Porque ficar de espectador, apontando o dedo, sem soluções, a gente está um pouco cansado disso e não vamos a lugar nenhum. Nós só vamos brigar entre nós. Então, precisamos evangelizar.
Até eu vi uma notícia de que as maiores fake news, né, as maiores taxas são justamente em grupos de família. Até porque acredito que a gente tem que ver até o nosso papel de jornalista, né? As pessoas estão confiando mais no que o irmão mandou, no que Exato. o cunhado mandou, do que nos próprios jornalistas. Eu vejo que é por conta da passione, né? Do afeto, da confiança. Não, mas foi o meu sobrinho que mora não sei aonde, que trabalha não sei onde, mas é o meu sobrinho, sabe? Você tende a confiar. A gente tende a confiar quando a informação vem, chega de pessoas próximas. Então, quando eu falo lá no início da nossa entrevista, que eu falo daquela arrogância do mercado e também nossa, dos jornalistas, também tem a ver com isso. Sim. Quando conseguirmos nos entender, tipo, pera, eu tô aqui para passar uma informação, como que eu vou passar ela? Entender quem vai receber, e essa pessoa não é mais um receptor, ela troca comigo. Eu acho que aí a gente vai estar fazendo um jornalismo mais justo e mais honesto, com o fazer jornalismo, com as pessoas e com o nosso país. Falando agora também da classe, nós tivemos aí a queda do diploma de jornalista, né? Tu acredita que isso pode ter influenciado para essa disseminação de fake news? Eu acho que talvez por outras vias tenha, porque nos tira um pouco, tipo, o aval. Eu tenho vários amigos jornalistas, ótimos, incríveis, que acham que o diploma não faz diferença nenhuma. Eu acredito muito, sim, no diploma, e não é porque eu fiz jornalismo, mas é porque eu tenho entendimento que a universidade nos dá uma base, e não é a base prática, gente. Base prática, eu faço um tecnólogo de 6 meses, e ok, eu faço 10 cursos pela internet, hoje em dia, e tá resolvido. Jornalista não é um cara tecnicista, temos que entender isso. Então, a universidade nos dá o quê? Nos dá a base teórica, nos ajuda a sermos críticos, a ampliar nossa base de pensadores e do nosso pensamento. Nos faz pensar. As universidades, eu sei que vem uma mudança muito grande no currículo, onde está se misturando mais a prática e a técnica. Eu, né, que me formei em 2004, socorro! Tive uma universidade... Fiz o FSM com muito amor e amo muito aquela universidade. Era um curso ainda com currículo de o início, todas as teóricas e depois as práticas. Romper esse primeiro início que tu entra para a universidade, tu quer pendurar uma câmera no pescoço, um bloquinho na mão e uma caneta e dizer, não, eu sou jornalista, estou sendo jornalista, eu quero produzir. Então, a gente não dava aquele valor para essa base teórica que depois vai ser toda a diferença na parte prática quando a gente vai para o mercado. Eu tenho visto e eu acompanho muito, vou muito em universidade, porque eu também acho que tem um vale de lágrimas entre o mercado, vale de lágrimas / ranço entre o mercado e a universidade, que não tem lógica nenhuma. E sempre que eu vou a universidades, eu tento olhar o currículo e eu vejo como tem mudado, então tá mesclado. Então, há uma preocupação das universidades com isso e eu acho que é fundamental. E como é que a gente pode resgatar nessa credibilidade jornalística em tempos onde para as pessoas mais seguras, como a gente tinha dito, né, mais seguro acreditar no que o familiar ou o amigo enviou do que uma notícia veiculada em um jornal? Esses projetos, assim como esse projeto maravilhoso da Thaís aí, que era o Filtro Fact Check, né, um projeto que já se encerrou, teve o seu período e tudo mais, o projeto que já se encerrou. Às vezes eu via as meninas e a impressão que eu tinha era, estamos enxugando com um guardanapo de papel um iceberg do tamanho do Rio Grande do Sul. Tamanho, volume, né, de informações. Bom, eu acho que, mais do que nunca, o mercado precisa se reposicionar. Jornalistas precisam se reposicionar. Pensar no modelo, pensar o que estamos fazendo, como entregamos essa informação com muita segurança. É assim que a gente vai combater fake news. E outra, olhar para quem está lá recebendo, tá? E
olhar as ferramentas que tem e analisar. Ainda fazemos um único conteúdo e distribuímos por todas as plataformas. Ai, que canseira disso. A chamada que vai para o Twitter não pode ser a mesma chamada do Instagram, não pode ser a mesma chamada do Facebook, porque são redes diferentes, com públicos diferentes, com algoritmos diferentes, com entregas diferentes. Então, o dia que a gente conseguir enxergar isso e produzir conteúdo para as plataformas, adequado para as plataformas, acho que a gente vai estar conseguindo recuperar um pouco mais essa credibilidade. Agora, com esse enxugamento que está ocorrendo nas redações, está cada vez mais difícil se produzir conteúdo de fato de qualidade e que se sustente. E tu estava falando, né, antes em malcaratismo. Por que tu acha que as pessoas, né, criam essas notícias falsas e tendem a espalhá-las? Patrícia, quer me deixar numa situação, Patrícia? Não, brincadeira. Para mim é muito simples, é a busca pelo poder, a busca desenfreada pelo poder. Eu preciso ter o poder. E quando eu falo poder, eu não estou falando diretamente relacionado a dinheiro. Money. Não é isso. Estou falando em poder mesmo, poder de decisão, poder de mudar as coisas, poder. Só que é um poder ruim, é um poder para os meus e não um poder para nós, para todos. Não é um poder para o país, para o estado, para o município. É um poder para mim e para quem está comigo. Vocês, azar é de vocês. Ou vocês vêm para o meu lado e aceitam o que eu acho, ou não. Então, assim, a gente teve o escândalo, né, da Cambridge Analytics, o Brasil envolvido até as tripas com isso. Há um silêncio, continua tendo um silêncio terrível quanto a isso. A empresa, por uma vírgula, a empresa não veio oficialmente para o Brasil, porque explodiu isso tudo, mas há muitas pessoas falando que tem teias e entrelaçamentos dela, sim, aqui no Brasil. Então, assim, é muito triste isso, né? A gente vê as pessoas usando, produzindo notícia falsa para manipular a seu favor. Nossa, eu acho que é uma das coisas mais tristes que podemos. E tem um grupo em menor tamanho, óbvio, mas tem, que é o grupo que se diverte, que faz isso simplesmente para se divertir. É muito triste também, porque quando você cria uma notícia que, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Fake news. Butiá cura o câncer. Se tu comer 3 butiás de manhã, cura o câncer. Essa família que tem alguém, um ente querido com câncer, atinge o emocional dessa família no meio. No meio. Além de tudo, tem gente que vai dizer, não, para que eu vou no médico? Eu vou ficar comendo meu butiá? Porque as fake news, elas costumam vir acompanhadas, além de tudo aquilo que eu falei antes, de fontes. E as fontes são sempre bizarras, né? A fonte é o cunhado da minha prima que trabalha no hospital, o primo da minha vizinha que trabalha no exército, que trabalha não sei aonde, que é médico. Ela sempre vem numas loucuras. E assim, a gente fala, tipo, né, que é mais fácil para quem é do ramo, né, da comunicação, identificar. Mas, gente, tivemos recentemente a BBC, dos maiores veículos do mundo, que, pegadinha do malandro, o fotógrafo aquele, um brasileiro, um cara de São Paulo, por anos publicando fotos de guerras, se intitulando fotógrafo da ONU e tudo mais, quando, na verdade, esse cara, essa persona que ele inventou, nem existe. As fotos são fotos copiadas de outros fotógrafos. Esse cara provavelmente nunca saiu do interior de São Paulo. A BBC, gente, postou isso, uma série, BBC Internacional, inclusive. Então, esse foi um impacto muito interessante. Para ver como a gente, às vezes, está tão no automático que manda ver. Então, nunca se ligou para a ONU para conferir. Fotógrafo fulano de tal. E ele
Para completar ainda, ele escolheu uma foto de um australiano gato, um homem lindo. Então, além de tudo, ele era jovem, corajoso, um fotógrafo de guerra, da ONU e gato. Perfeito, né? Perfeita essa persona. Só que essa persona não existe. Até acho que então, né, para se redimir com a população, vamos dizer assim, né, teve a BBC Brasil lançou um programa muito bacana para integrar, né, o currículo das escolas públicas, o combate de notícias falsas. Inclusive, os professores serão jornalistas. A gente deu essa notícia semana passada e eu achei, assim, um bom início. Notícias que nos dão um pouquinho de esperança. Então, para fechar, então, essa parte, eu queria ver contigo, já que o programa não é sobre tendências, se tu acredita que é uma tendência a criação de agências, como é o Filtro, e também áreas, né, dentro de empresas voltada à checagem de informações. Vale dizer, né, que checagem de informações, nós que frequentamos a faculdade, né, sabemos que é a premissa básica de um jornalista. Então, engraçado falar, né, que tivemos aí um boom de projetos agências de checagem quando é a premissa básica do jornalista checar. Mas, enfim, né, as coisas vão se adequando. Eu acho que já tivemos o nosso ápice, pelo menos neste formato de checagem de discurso e tal. Acho que esgotamos em um ano, para mim, meu olhar. Eu vi por a Pública, este ano já se posicionou diferente, não faz mais as checagens e faz matérias aprofundadas. Eu celebro, fico maravilhada, porque também é checagem. Sim. Não estamos negando. Mas eu acho que sim, os veículos, o mercado, as empresas ainda precisam ter um núcleo, talvez, mais aperfeiçoado, exatamente para a gente voltar, para esses veículos voltar a ter a credibilidade. E eu não estou aqui, gente, falando sobre a briga se a Globo é comunista ou não, tá, gente? Porque isso eu acho que já superamos essa discussão, ela não tem nem lógica, né? Então, não é essa a discussão é outra. A discussão é sobre credibilidade no conteúdo mesmo. De novo, com esse enxugamento de redações, quando muda, tu reduz a redação 1/3, mas tu não muda o teu formato, vai explodir em algum lugar. Isso é uma conta simples. Mas eu vejo que tem muita iniciativa legal de grupos menores, coletivos, grupos menores que estão fazendo um trabalho incrível. Incrível. Então, talvez não tenha a força que a Folha de São Paulo tem na entrega, mas elas estão regionalizadas. Né? Mercado de nicho, hiperlocalismo, a gente volta então a falar de hiperlocalismo, de estar mais próximo ao teu público, de estar mais aberto, de ter mais troca, de o jornalista ser de fato uma pessoa normal e comum, gente. Essa coisa de endeusar o jornalista e, cara, é incrível. A gente tem um ego terrível. Sabe, o estudante já é egóico, assim, depois a gente sai achando que nossa, sou super. Então, quebrar um pouco isso e que de fora nos enxerguem como pessoas que nos abordem, que nos escrevam, que nos contem histórias, que nos ajudem a construir. Então, eu acho que essa é uma quebra interessante. Com certeza, quando algumas pessoas estão ouvindo e algumas pessoas que vão ouvir depois, provavelmente vão continuar com o hábito de me xingar no inbox, mas sigam, gente, podem mandar. Eu recebo muita crítica de colega, recebo basicamente 2 tipos de crítica. E um é crítica / ameaças, ultimamente. Um dos colegas, que acham que eu sou muito dura quando eu falo sobre isso, sobre o nosso ego, sobre nós nos olharmos e fazermos autocrítica. E outro de um grupo grande de homens, porque eu sou uma feminista praticante e militante, eu dou minha cara, e eu recebo muita crítica e ameaça sobre isso, tá? Então, assim, se tiver alguém aí que costuma me mandar o inbox para eu ir voltar para a cozinha, um abraço para vocês.
Bom, né? Então, o nosso bate-papo foi inspirado na matéria Fake News, uma caça à verdade, da Tendências Comunicação 2017, para ver que esse é um assunto bem antigo. Inclusive, a versão digital tem um jogo bem bacana para saber se vocês sabem aí distinguir, né, uma informação falsa de uma verdadeira. Para acessar essa edição com conteúdos exclusivos e estendidos na editoria Revistas em coletiva.net. Ou, é claro, podem me pedir um exemplar pelo patricia@coletiva.com.br. E, como é de praxe, né, depois do bate-papo, chegou a hora de escutarmos a opinião do nosso comentarista Tiba Tiburski, que vai falar aí sobre fake news. Olá, bom dia. Eu sou o Tiba Tiburski e vou falar um pouco sobre o tema do programa de hoje, fake news. Na semana passada, um dos aspectos comentados e relevantes sobre comunicação pública foi a falta de credibilidade. Em se tratando de fake news, então, continuamos a falar sobre a crise de confiança que assola principalmente a internet, mas com alcance até aos tradicionais meios de comunicação, o rádio, televisão e os impressos. A revista coletiva Tendências, número 15, de dezembro de 2017, tratou fina e assertivamente esse tema. Em suas páginas, trouxe a necessidade e a urgência de uma verdadeira caça à verdade. E colocou em lados opostos produtores de conteúdos falsos e jornalistas em defesa da informação e da confiança do público. Sim, temos esses dois contingentes de pessoas trabalhando e produzindo muito e em acordo com seus interesses. No entanto, diante de um mundo e realidade complexos, vimos e experienciamos que os atores envolvidos não são apenas esses. Essa dicotomia não dá conta do assunto fake news. Nessa, estamos eu, você, seu pai, sua avó, sua mãe, sua tia. Quem poria a mão no fogo por tudo que reproduz e publica em suas redes sociais? Salvo raríssimas exceções, podemos afirmar que, em sã consciência, ninguém se arriscaria tanto. A grande maioria de nós não tem capacidade nem formação para tal. No entanto, bastaria um pouco de pensamento crítico e bom senso para gerar o discernimento necessário que pudesse evitar ou diminuir a reprodução e propagação de inverdades, mentiras e até de meias-verdades por aí. Exemplos atuais e globais foram as últimas eleições norte-americana e brasileira. As fake news sozinhas não explicam nem dão conta dos resultados. Muitos outros fatores, cenários e contextos levaram aos resultados finais. Todavia, elas foram importantíssimas, estratégicas e decisivas em ambas corridas presidenciais. Em 2016, o mundo assistiu à vitória eleitoral de Donald Trump, que foi grandemente facilitada pela disseminação de fake news via as redes sociais e pelo arauto das notícias falsas, o WhatsApp. Muito se falou e se debateu sobre o fato. 2 anos depois, em 2018, a mesma receita se repetiu no Brasil. Não significa que apenas os 2 eleitos praticaram e se beneficiaram das fake news. Todos participaram desse festim insano. O resultado alterou a balança do poder em 2 dos maiores países do mundo, os quais têm suas realidades e destinos geopolíticos ajustados por meio da utilização de fake news. Enfim, isso não é pouca coisa, não. Os estudiosos afirmam que estamos apenas no começo de uma escalada sem precedentes quando se trata de manipulação de dados e informações. O tema fake news ainda seguirá em pauta por muito tempo ainda. Bueno, era isso por hoje. Fiquem bem e prestem mais atenção. Tá certo, então, gente. Obrigada aí, né, pela tua colaboração de sempre, Tiba, com os melhores comentários. E chegou a hora da nossa pausa. Já já voltamos aqui. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo.
Cheque Presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Estamos de volta com o programa Tendências, Comunicação e Notícias. Antes a gente bater um papo sobre notícias falsas, as fake news. Quem está aqui com a gente é a sócia-diretora da Padrinho Conteúdo, Alexandra Zanella. E agora chegou a hora de conhecermos... Opa, desculpe. Então, tá tudo certo com o celular? Tudo certo, sobreviveu. Então vamos retomar aqui, que agora chegou a hora de conhecermos mais um pouquinho sobre a profissional Alexandra no nosso Ping Pong. Oba! Então vou te fazer, né, aquelas perguntinhas básicas e tu tenta me responder de uma forma breve. Ok. Um trabalho marcante. A série sobre fake news que nos rendeu o prêmio, o meu Oscar, que nos rendeu o prêmio de Direitos Humanos. Um momento especial na carreira. Quando eu pedi demissão do Terra, um lugar que eu amava e que era editora executiva, estava muito bem, para começar do zero algo com o meu DNA. Referências profissionais. Muitas aqui, mas vamos lá. Eliane Brum, não podemos fugir dela, né? Sim. Muito. Eu tive muita sorte, então eu tive muitas referências profissionais incríveis. Então, vamos lá, Eliane Brum, desde sempre. Meu pai no jornalismo, o Nilson Vargas, que é gerente, não é mais editor-chefe, agora é gerente da Zero Hora, enfim, editor-chefe da Zero. Nilson, eu chamo ele de pai até hoje. Caco Barcelos, muito por conta do olhar que ele tem, de novo, que é muito parecido com o da Eliane Brum, foco nas pessoas, né? Então, acho que eu incluiria aqui uma pessoa que foi super importante quando eu resolvi entrar no mundo online, que me ensinou muito, que é o Fabiano Melato, que largou o jornalismo e mora em Londres agora. Um beijo, Fabiano! DNA da Padrinho. Rede. Somos rede. Somos, trabalhamos e acreditamos em rede. E planos para o futuro profissional?
Não quero fazer muitos planos, mas assim, a gente não tem assim um plano. A gente sabe o que a gente não quer. A gente sabe que isso a gente não quer. Então, eu sei que tem coisas aí que vão aparecer. A gente quer fazer alguns projetos grandes e eles vão acontecer sem muito desespero para isso. A gente está trabalhando e o resultado vem. Tá certo, então é isso. A gente encerra aqui com o Alexandre o bate-papo sobre carreira. Isso porque chegou a hora de sabermos o que anda pipocando no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. O Fatos dessa semana, né, começa trazendo um relatório sobre os números de serviços de streaming. A Motion Picture Association of America confirmou que pela primeira vez o número destes assinantes no mundo superou o de TV a cabo. Enquanto a quantidade de pessoas com pacotes de TV a cabo sofreu uma queda de 2% e se encontra na marca de 556 milhões, o mercado de streaming aumentou 27% e chegou a 613,3 milhões de usuários ao redor do globo. Falando em TV a cabo, tramita na Câmara de Deputados um projeto de lei para permitir a transformação de TV por assinatura em canal aberto. De autoria do deputado do DEM de São Paulo, David Soares, o projeto de lei 803/19 permite que as atuais outorgas do serviço de TV por assinatura sejam adaptadas para a prestação do serviço de radiodifusão de sons e imagens, TV aberta, nas condições estabelecidas em regulamentação do Ministério das Comunicações. E no início dessa semana, a Apple anunciou uma série de novidades. Uma delas é o lançamento da plataforma Apple TV Channels, que funciona como um hub de canais. O app promete facilitar o acesso a canais por assinatura, como a HBO, permitindo que o usuário assine apenas os canais que deseja consumir, diferentes, né, dos pacotes tradicionais de TV a cabo. A plataforma promete ainda juntar programas de TV e serviços de streaming, incluindo aí a Hulu e Amazon Prime Video, além de outros serviços de audiovisual. Outra novidade é que agora a Apple News traz revistas no catálogo, passando a se chamar Apple News Plus. Dentre os títulos que estarão no aplicativo estão National Geographic, Rolling Stone e Vanity Fair, além de jornais como Los Angeles Times e The Wall Street Journal. O novo pacote de assinatura mensal de $99 dá acesso a $9,99 dá acesso a mais de 300 títulos de revistas e jornais, com os mais variados temas, a exemplo de moda, entretenimento, política, gastronomia e viagens. O aplicativo já está disponível para download grátis nos Estados Unidos e Canadá, com lançamento em breve no Reino Unido e Austrália. No Brasil, ainda não há previsão para esse lançamento. E para encerrar, não vamos fugir da temática dos streamings, mas agora é de áudio. Depois, né, de comprar 2 estúdios, o Spotify anunciou a aquisição de mais, o Parcast. O local, que é sediado em Los Angeles, é focado em podcasts e produz uma série de programas focados em crimes e mistérios. O estúdio, que existe desde 2016, já possui 18 podcasts, mas já foi anunciado que mais 20 novos programas serão lançados pelo selo ainda neste ano. Com o novo negócio, o Spotify agora tem 2 grandes equipes de criação de conteúdo sob o comando. Bom, né, o SXSW já acabou e a nossa editora Gabriela Bezel, inclusive, já está aqui em Porto Alegre no comando da redação de coletiva.net. Mas é claro que tem mais conteúdo por aqui. Para encerrar, então, aqui o nosso especial, a Gabi comenta sobre as entrevistas que realizou lá em Austin.
Oi, bom dia, Patrícia. Gabriela aqui, então, falando sobre mais coisas do SXSW, que eu acho que é um assunto que vale aí para bastante tempo, porque mesmo que já tenha terminado o evento, as ideias continuam fervilhando. Então, as entrevistas, né, algumas entrevistas que eu fiz ao longo desse grande evento, a gente ficou lá por uma semana, eu posso destacar assim, que tem muita gente de todos os lugares, né? Eu conversei com alguns jornalistas, alguns profissionais de imprensa durante essa uma semana que eu fiquei por lá, até porque eu frequentei bastante, né, o ambiente ali que é a sala de imprensa, especial para quem estava fazendo a cobertura, e encontrei pessoas que estavam lá pela primeira vez, que estavam falando sobre como é importante participar de um evento dessa magnitude, e também falando com pessoas que já estavam na sua segunda, terceira, quarta participação lá no SXSW, e todos eles destacam que o evento ele se reinventa, né? Nunca é a mesma coisa, nunca dá para dizer que se repetiu alguma ativação de marca, alguma palestra, algum assunto. Então, por isso é importante ir mais que uma vez para esse evento, né? Então, nunca se enjoa, né? O que eles falaram, assim, que mesmo durante a mesma edição, muita coisa muda. Isso a gente também que está indo pela primeira vez, eu principalmente posso dizer que a cada dia tem uma coisa diferente na rua, né? Uma casa de uma empresa abre num dia e fecha no outro. Então é um evento que ele se reinventa nele mesmo. Então isso que eu posso destacar, assim, que eu ouvi bastante das pessoas, principalmente dos jornalistas que estavam lá para cobrir. Obrigada e nós falamos na próxima. Um beijo. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada pela participação, Alexandra. Eu sou a tua fã. Olha, eu que agradeço por essa oportunidade. Foi um prazer. E eu me despeço aqui de vocês, né? E dando aqueles recadinhos básicos. Volto na próxima semana. Lembrando que vocês podem acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo @Revista Tendências. Tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente. Até semana que vem. Tchauzinho.